Pedir a você para fechar os seus olhos mais uma vez. Creio que Deus vai falar com a gente poderosamente. Uma palavra que vai nos desafiar. Feche seus olhos. Pai, nosso Pai, Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor, Tu és tudo. Ninguém se compara a Ti. A glória, a honra, a adoração, o domínio, a majestade pertencem ao Senhor. Nós invocamos o Teu nome e nós pedimos a Tua presença, que ela se manifeste gloriosamente por meio da Tua palavra. Que haja um derramar do Espírito Santo em nossas vidas, purificando, santificando, restaurando, reavivando, ressignificando, restabelecendo o vínculo, a poderosa comunhão. Que o Senhor possa se revelar a nós poderosamente e que o Evangelho avance com sucesso nessa noite. É a oração que fazemos em nome de Jesus e para a glória dele. Amém. Meus amados, hoje eu queria falar com vocês sobre oração. E vai ser a primeira vez que eu vou falar com slides, então se eu me enrolar, você já leva em conta aí, tá? Você me desculpa desde já. Mas eu vou até combinar com o pessoal do slide aí. Ó, se eu fizer assim, já pode ir. Beleza? Mais fácil para mim, tá bom? Então você já pode já fazer aí, por favor. Gente, eu queria começar com essa frase do Joseph Scriven. Ó que paz nós desprezamos. Ó que dor desnecessária nós sofremos só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Essa frase me marcou muito porque muitas das nossas angústias e sofrimentos têm origem na tentativa de viver a autossuficiência. Mas quando nós levamos tudo a Deus em oração, e quando nós oramos em todo o tempo, e quando nós oramos sem cessar no Espírito, a paz de Deus vem sobre nós. O consolo de Deus vem sobre nós. Então eu queria meditar com você, primeiramente, o que é a oração? Muito legal, cara. Vou usar mais vezes esse negócio, hein? Muito legal. Olha aí, gente, caneca da juventude, ó. Fazer aí um merchandising. Tá quanto a caneca? Tem não? Tem não, tá, gente? Então não tem como vender não. Tá, o que é oração? Oração, talvez aqui, se eu perguntasse aqui agora, cada um ia falar alguma coisa, não sei. É pedir coisas a Deus, com certeza é. É clamar a Deus desesperadamente quando está passando por uma situação de grande perigo ou de aflição, também é isso. Oração é louvor, é adoração, também é isso. É ações de graças, é agradecer, é dizer obrigado Deus por isso, por aquilo, pelo dia, pela vida, também. Talvez a definição mais simples que eu traria para nós aqui, é que a oração é uma conversa com Deus. Acho que é a definição mais simples. Rapidinho, gente.
Eu me lembro quando eu vinha na PIB de Moça Bonita, eu era criança. Chegado em Realengo em 1994, meu pai ficou meio sem igreja, veio da PIB de São Gonçalo. E aí procurando igreja, ficamos um tempo aqui, na época era o pastor Elton Rangel. E eu quando criança, eu tô aqui pensando, cara, como que o tempo passa, né? Me lembro que eu tinha algumas amizades aqui, e a gente disputava no domingo à noite, nos domingos à noite, melhor dizendo, quem aceitava Jesus mais vezes. Eu lembro que eu fui um dos primeiros lugares, que eu aceitei 7 vezes aqui, eu vim aqui. Chegava na hora da pira, a gente saía dali correndo aqui, vinha pra cá. Semana que vem a gente voltava. Tu vê, né? Agora tô usando óculos, porque eu não consigo ler sem óculos mais, ó. O tempo passa, brother. Vira pro seu amigo e fala pra ele assim, ó, o tempo tá passando, hein? O tempo tá passando. 1994 tá aqui na minha cabeça. Tem alguns aqui nem eram nascidos, nem sonhava. O pai nem era casado, sei lá. Pois é, o tempo tá passando. Mas voltando aqui, a oração é uma conversa com Deus que inclui adoração. Eu acho que nenhuma oração não deveria conter adoração. Toda oração deveria ser iniciada por adoração e louvor. E acho que toda oração deveria conter gratidão. Porque por mais que você esteja muito triste, sempre há algo a agradecer nesse dia. No ruim, você está vivo, irmão. Então, você já tem um motivo para agradecer. Mas a oração envolve petições. Sempre vai ter petições. Em alguns momentos na vida, você vai fazer aquilo que Paulo vai dizer em Filipenses 4, versículo 6, súplicas, que é o pedir por favor, é o clamor já é uma oração já de um coração que está aflito. Agora, a pergunta que eu queria fazer inicialmente aqui é: você tem vida de oração? Eu queria dizer para você que é o último slide, mas o último slide é o tema da minha pregação nessa noite. O ato de orar é o ato de viver. Quem não tem vida de oração, não tem vida cristã. Duro, né? Pois é, vai ficar muito pior a partir de agora. Abre sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 5. Esse texto, vou pedir ao Espírito Santo agora para me dar sabedoria para eu falar o suficiente, porque tem tanta coisa para falar nesse texto. Você está pronto para ouvir a voz de Deus nessa noite, irmão? Diz assim, amém? Vamos lá. Mateus capítulo 6, versículo 5, diz assim: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Vai para o versículo 7. Você vai pular o texto do fechar tua porta, orar em secreto? Vou. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Pois é, Jesus começa aqui no Sermão da Montanha, um sermão que começa no capítulo 5 de Mateus. Ele começa a falar sobre oração. Na verdade, o capítulo 6, do 1 ao 18, é uma sessão onde Jesus vai falar sobre
vida na presença de Deus. Vai falar sobre espiritualidade. E começa no versículo 1: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. Aqui começa um argumento que vai ser desenvolvido até o versículo 18. Agora, no versículo 5, ele fala de oração. Após ter falado de esmola, e aqui esmola não é apenas dar um dinheirinho que está sobrando. Esmola aqui é fazer o bem, é ajudar as pessoas, é servir as pessoas que possuem uma necessidade. Só que agora ele fala de oração e ele começa a falar do pecado. Te surpreendi, né? Do nada eu fiz assim, né? Mas vamos lá, vai dar certo. Jesus começa a falar da natureza do pecado. Olha que interessante, irmão. Se tem um lugar onde nós não percebemos o pecado, é na igreja. Por quê? Estamos louvando, estamos cantando, estamos orando, estamos abrindo a palavra de Deus que é santa, estamos ouvindo uma palavra pregada. Então, aparentemente, o pecado, ele não é visível nos ambientes espirituais, não só na igreja, mas quando você está em casa e você abre a sua Bíblia, e você começa a orar, você tem a sensação, não sei se você tem, mas eu tenho, de que eu estou pecando menos. Eu sei que eu estou pecando o dia todo, mas parece que naquele momento eu dou uma aliviada, está melhorando ali, que eu estou menos carnal ali. Quem já teve essa sensação? Ou agora pensou nisso e falou: poxa, acho que eu já tive essa sensação, eu não sabia. Pois é. Só que Jesus, ele começa a falar aqui, ó, acompanha comigo o versículo 5. Quando vocês orarem, não sejam. Ou seja, está falando de uma ação e está falando de uma essência. Antes de fazer, não seja o quê? Não seja como os hipócritas. Ele está falando de uma referência, de influência na minha vida, na sua vida. Lembrando que o Sermão da Montanha, só haviam ali discípulos de Jesus, os 12 e outros que estavam ali seguindo Jesus. Ele subiu no monte, o povo acompanhou ele começou a pregar para esse povo que decidiu segui-lo, logo no começo do ministério. E ele falando para esses discípulos, ou seja, que representam nós, a igreja, ele está falando para a igreja: quando vocês forem orar, cuidado com o pecado, cuidado com a hipocrisia, cuidado com a falsa influência dos fariseus. Ué, aí ele vai dizer, os fariseus, porque aqui, irmão, quando Jesus falou hipócritas, se você ler o livro de Mateus, você vai ver que hipócrita é um sinônimo para fariseu. Ele vai várias vezes chamar os fariseus em Mateus de hipócritas. E a hipocrisia é a arte de exigir dos outros aquilo que não se pratica. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E Cristo está falando para a igreja, para os discípulos: não sejam hipócritas na hora de orar. Por quê? Porque ser hipócrita é gostar mais de si mesmo do que da presença de Deus. Então Cristo está falando: pode ser que no momento mais espiritual da sua vida, o pecado se manifeste de uma maneira tão profunda e tão perversa, que Deus não vai receber e não vai ter comunhão com você. Jesus então está querendo mostrar para a gente que o problema que o pecado causa em nosso coração é muito mais profundo do que imaginamos. Por quê? Porque eu posso fazer coisas ruins em lugares terríveis, e isso não espanta Deus, mas o que espanta a Deus é você fazer algo ruim num lugar bom. Não espanta a Deus a imoralidade do imoral, espanta a Deus a imoralidade daquele que se diz e se vende como moral.
A pior coisa é você vender uma imagem de santidade e viver uma vida de perversidade diante de Deus. Por quê? Paulo não tem nem Paulo aqui hoje, gente, desculpa aí. Jesus, ele vai falar o seguinte: os hipócritas gostam de orar em público, porque eles são vistos dos homens. Então Jesus dá a entender claramente que aquilo que a pessoa faz tem um retorno imediato. As pessoas o enxergam, o contemplam. E Jesus diz que essa é a recompensa deles. Acabou. Tudo que eles têm para receber é isso: aplauso, tapinha nas costas, like, curtir, seguir. Estou acompanhando e tô te achando maravilhoso. Então Jesus está falando assim: olha, cuidado com isso. Sabe por quê? Porque isso pode chegar em você, isso pode chegar em mim. E como chega em mim? Pois é, antes de falar como chega em mim esse problema, eu queria falar que o pecado, ele é tão profundo na humanidade, mas ele não tem origem na humanidade. Ele não começou aqui na terra, ele começou no céu. Como assim, Max? O primeiro a pecar é um anjo de luz. A Bíblia não vai dizer o nome dele, Lúcifer, mas a gente usa o Lúcifer para sinalizar o anjo de luz que é citado na palavra de Deus. Ele foi o primeiro a pecar. Jesus disse: eu vi Satanás cair do céu. Ele era um ministro de Deus, um adorador. Ele estava no ambiente mais espiritual possível, mais santo possível, e gerou no coração orgulho, um desejo de ser como ele é, um desejo de ser visto, um desejo de ser reconhecido, um desejo de ser admirado tanto quanto Deus. Caiu. Porque Provérbio vai dizer que o orgulho ou a soberba precede a ruína. E é ele que vai plantar no coração do ser humano, em Eva e em Adão, o desejo de ser como Deus, quando ele já refletiu a imagem de Deus. Ele vai dizer para Adão e Eva, principalmente para Eva, depois Adão vai lá de forma omissa e aceita isso. Ele vai dizer para Eva: olha, você comendo, você vai ser igualzinho a ele, você vai discernir o bem e o mal. Como se ela precisasse disso. Gente, já parou para pensar que o pecado surge no ambiente de adoração? Quem já pensou nisso? No céu, no lugar onde Deus é o centro. Ali começou todo o problema. E esse orgulho houve um discipulado ali, uma influência da serpente sobre a mulher, dizendo: olha, coma, você vai ser como Deus. E ela comeu. Agostinho vai dizer que o orgulho é o pai de todos os demônios. E para mim, o grande pecado, o primeiro pecado é o orgulho. O que fez Adão e Eva caírem foi o fato de que eles queriam ser autossuficientes. E esse pecado hoje repousa sobre a humanidade. As pessoas no seu dia a dia vivem na autossuficiência, que é uma pseudo-autossuficiência. É por isso que elas não conseguem amar a Deus com intensidade, não conseguem ter relacionamento com Deus profundo. É por isso que elas não conseguem vencer muitos dos seus pecados, e elas recorrem e cada vez mais mergulham fundo no pecado, ainda que estejam frequentando ambientes espirituais. Você teme ambientes culturalmente pecaminosos? Você tem medo de ir para uma rave? Tem medo de ir para um baile funk? Tem medo de ir para um prostíbulo? Você tem medo de ir para uma boca de fumo? Você tem medo de ir para um lugar onde a corrupção rola solta e a Polícia Federal está ali com os seus olhares ali para poder pegar esse esquema criminoso? Mas você deveria temer ainda mais os ambientes de adoração a Deus. Porque para Deus, o pecado cometido no ambiente da adoração é muito mais perverso. Mas, Mike, eu estou aqui na igreja, não tem como pecar assim não, cara. Tem.
Jesus não está apenas observando o nosso fruto. Lembra de uma coisa, todo mundo via os fariseus, ficavam admirados. Olha, eles oram nas esquinas das praças. É o caminho para a sinagoga. Eles param no canto da praça, o povo começa a passar assim, eles começam a orar alto. Ó Deus eterno, glorioso. Aí aglomera assim, o pessoal, olha só, gente, como esse homem é homem de Deus, olha. Queria ser igual a esse cara. Não consigo, não tenho coragem nem de orar em casa, quanto mais na rua. Aí esse cara vai mais à frente, daqui a pouco ele para assim, ó Deus todo poder, parou um grupão assim, o pessoal fica olhando para ele, gente, que homem de Deus, aleluia. E quando entra na sinagoga, eles não param no canto da sinagoga não, eles vão para o meio da sinagoga. Ah, Senhor glorioso, tremendo, maravilhoso. E o povo, olha só que homem de Deus, santo, que homem santo. E Jesus fala, tudo que eles têm para receber, glória humana, light. Mas o que isso tem a ver comigo? Eu não oro na rua não, cara. Eu nunca entrei aqui gritando, Deus, aleluia. Não, eu fico na minha. Pois é, mas quando você entra no ambiente espiritual, e você está mais preocupado consigo mesmo do que com a glória de Deus, você já está caindo nesse erro. Eu quero que você entenda a profundidade do pecado. Quando você está dentro da igreja, mexendo no WhatsApp, olhando quantos stories, quem viu seus stories, quem viu seus status. Quando você está preocupado com um jogo de futebol, dentro da igreja, o ambiente é espírito. Vocês estão aí, gente? O ambiente é espírito, mas você está dando vazão ao seu ego. Está se alimentando de quê? De likes, de o que estão falando de mim, o que estão vendo de mim. Alguém se importa comigo? Eu postei no Facebook, quantas curtidas deu? Irmão, já fui assim, muito. E eu percebi nos últimos dias que a rede social tem feito muito mal na minha vida. Então eu dei um corte assim, agora eu estou diminuindo legal. Eu sei que eu não vou conseguir parar, porque eu não tenho, o ministério envolve muito rede social, mas ainda assim eu falei, não preciso disso tudo. Eu não preciso. Cheguei ao ponto de ir pro Google, pro YouTube, perguntar como engajar. Maikson, vai tomar vergonha nessa cara, vai fazer trabalho de seminário, vai. Você não fez ainda. Tanto livro para ler, cara. Tanta coisa para fazer, eu fiquei preocupado porque eu tenho que fazer alguma coisa que vai engajar, que vai alcançar mais pessoas. Alcançar mais pessoas para o reino, aleluia. Não é nada aqui, ó. Para alimentar isso aqui, ó. Esse ego. Quantas vezes, irmão, você está aqui dentro e teu coração não está em Deus? Quantas vezes você está aqui dentro e está pensando em si? Ou então você está orando de si para si mesmo? Quantas vezes o objeto de culto aqui é você? Jesus está falando isso para os discípulos, gente. Não é para o fariseu, não. Ele está falando, não seja como eles. Por quê? Porque há uma propensão de você se tornar como ele. Alguém viciado na própria imagem. Alguém que está fazendo tudo para ser visto. É possível que eu pregue aqui para minha glória. É possível. Terminar o culto, Tiago, quantas visualizações deu lá? Alguém comentou? Gente, o pecado é sutil, o pecado vai lá fundo, cara. Vai lá fundo. E às vezes nós inventamos um monte de desculpa. Não, é para a glória de Deus. É para Deus. Você pode estar lá no som. E outra coisa, tá? Tem gente que pensa assim, não, o ambiente espiritual é aqui, ó, pregar, cantar. Não. Quem tem que se consagrar para Deus e vigiar o coração é Tiago, que vai ministrar aqui, vai falar. É o Mike que está pregando. Irmão, aquilo ali é ambiente espiritual. Esse banco que você está sentado aí é ambiente espiritual. Aquele lugar lá, o lá de cima, esse rapaz aqui também. Todo mundo, todo lugar. Tudo aquilo que é feito na presença de Deus é espiritual. A tua casa também. O que você é na sua casa também conta. Por quê? Você vai ser um crente aqui e vai ser qualquer outra coisa lá fora?
Você está na hipocrisia. A hipocrisia é isso. É vender um discurso e ter uma outra vivência. É ser outra coisa daquilo que prega. Está entendendo, irmão? E olha que eu estou até agora, nesse tempo todo, no versículo 5, eu tenho que ir para o 7, e eu tenho que falar mais uns 15 versículos da Bíblia. Vai dar tempo? Não vai dar. Charles Spurgeon diz: há pecado até na nossa santidade. Há incredulidade na nossa fé. Há ódio no nosso próprio amor. Há lama da serpente na mais bela flor do nosso jardim. O pecado está muito lá dentro, está muito mais fundo do que você pensa. E Jesus está identificando aqui 3 categorias de pessoas, e você é uma delas. O fariseu, que era o religioso, o judeu. O gentio, que era o pagão, que não tinha fé, mas orava. Olha que interessante. Eu fico vendo às vezes o pessoal do futebol, né? Eles dão a mão assim. Claro, não posso julgar os corações, não conheço os corações. Mas às vezes você vê um cara que posta Jesus e depois fala palavrão, escreve palavrão, né? Tem um jogador famoso assim que faz assim, né? Crente, tá bom. Aí, eles ó, Pai nosso que está no céu, santificado seja o nosso nome. Aí termina, Maria seja graça, amém. Jesus vai falar aqui no versículo 7. E orando, não useis vãs repetições como os gentios, aqueles que não têm fé. Porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Ou seja, Jesus condena a hipocrisia, pecado, e condena a incredulidade. Você pode orar sem crer. Lembra, ele está falando para a igreja. Ele não está falando para o gentio. Ele está falando, o exemplo do gentio pode ser aplicado na vida da igreja. Você pode um dia orar vã repetição. Você pode orar adorando. E ainda contabilizar e achar que Deus está te vendo, que a conta está tudo bem. Por quê? Porque eu oro todos os dias. Eu oro quando acordo, eu oro na hora do almoço, eu oro. Mas não pensa no que está falando. Não tem coração. Um parênteses muito rápido aqui, porque eu não vou ter muito tempo. Quando a Bíblia fala coração, irmão, não é isso aqui não, tá? Coração é aqui, ó. Filipenses capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração. Porque ali é sinonímia. São 2 palavras que são sinônimas, que têm o mesmo significado. Na Bíblia, mente e coração são a mesma coisa. Sobretudo que quiser guardar, guarda o coração, pois dele prossegue as saídas da vida, as fontes da vida. É por quê? Porque tudo flui daqui. Você pensa e age. Você sente e age. Você não sente aqui, irmão. Isso é só uma romântica, uma visão romântica do sentimento. O sentimento está aqui, ó. O desejo está aqui. Está aqui. É por isso que a Bíblia fala: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou do vosso coração. Por quê? Você tem que orar com o teu coração. Você tem que orar com intelecto, com entendimento, com total convicção e com sentimento. Muitas vezes você está aflito, você vai chorar. Você está mal, você vai gritar e berrar, não vai conseguir falar nada. A Bíblia diz em Romanos 8, 26, que o Espírito Santo, ele nos ajuda, nos ensina a orar, e ele geme conosco com gemidos inexprimíveis, ele chora conosco. Um Deus empático. Amém ou não? Agora vamos seguir aqui. Eu queria falar rapidinho sobre a verdade mais preciosa. Eu gostei muito desse negócio, cara. Tiago, pô, cara, aí. Tendência agora é usar slide, tá? Uma bênção. Foi aleatório? Foi aleatório. Mas é para você também. Calma, irmão. Eu sou seu amigo. Não estou aqui para te ferir. Amém, irmão? Mas larga a hipocrisia e larga a incredulidade. Em nome de Jesus, hein? Foi uma brincadeira. Abre sua Bíblia em João capítulo 13. Não, 14. Versículo 13. João capítulo 14, versículo 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Repita comigo assim: o Pai, repete, o Pai deve ser
glorificado no Filho. Pula 2 capítulos aí, 16, versículo 24. Só 2 folhinhas. Até agora, nada tendes pedido em meu nome. Olha a promessa: pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Repete assim: a nossa alegria tem que ser completa. De novo, com fé, vai. A nossa alegria tem que ser completa. Eu vou te contar a verdade mais preciosa da Bíblia. O maior interesse de Deus é glorificar as riquezas da sua graça, fazendo pecadores felizes nele. Nele. Eu vou repetir. O maior desejo de Deus, o maior interesse de Deus é fazer com que a glória dele se manifeste pelas riquezas da sua graça, fazendo pecadores felizes nele. Quem falou isso foi John Piper. E eu peguei esse negócio e falei: eu tenho que pensar nisso. Como assim? Pois é. Olha o capítulo 14, versículo 13 diz: peçam em meu nome. Ou seja, Jesus agora fala assim: eu participo da tua vida de oração. Lá no Mateus capítulo 6, ele está falando assim: vocês precisam orar e orar da maneira correta. Agora ele está falando assim: vocês vão orar através de mim. Ele vai falar assim: peçam e eu farei. Mas eu peço ao Pai e o Filho vai fazer? Exatamente. Mas por que isso? Porque o Deus verdadeiro, ele se revelou nas Escrituras em 3 personalidades: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles possuem comunhão plena, eles têm uma relação profunda e eterna de amor, e tudo que o Pai faz é para glorificar o Filho, tudo que o Filho faz é para glorificar o Pai, o Espírito glorifica o Filho, o Pai glorifica o Espírito, ambos se glorificam, ambos se admiram, ambos se amam, e agora Deus chama você para participar dessa relação de amor, e Ele fala para você: comece a orar em meu nome, para um propósito primeiro: glorificar o Pai. Qual é o propósito principal da oração? A glória de Deus. Repete comigo: o principal propósito da oração é a glória de Deus. Mas olha que interessante: o Pai é glorificado no Filho quando o Filho entrega. Olha para o texto: e tudo quanto pedires em meu nome, o que vai acontecer? Ele vai fazer. Você pede no nome dele, ele vai fazer. Resultado disso? A glória de Deus. Mas olha que interessante, versículo 24 do capítulo 16. Vocês até agora não pediram nada em meu nome. Aí ele fala: peçam e receberão. E aí um segundo propósito aparece: para que a vossa alegria seja completa. Pedi e recebereis, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho, e para que a vossa alegria seja completa. Quando você ora, 2 coisas acontecem: o Pai é glorificado no Filho, porque a oração é respondida, e a tua alegria é completa. Cadê os crentes para falar glória a Deus? Então nós oramos para buscarmos essa glória, e nós oramos para buscarmos essa alegria. É nessa ordem. Vamos ver então a oração como busca pela glória de Deus. Olha aqui, como busca para lá. Você está em João 16, volta um capítulo, João 15, versículo 5. Olha que coisa poderosa, irmãos.
A Bíblia é maravilhosa, gente. Eu sou a videira, vós os ramos. Jesus falando para os discípulos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Versículo 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Você está aí, gente? Não estou ouvindo você, está de máscara, não dá para ouvir muito bem, né? Tá bom. Olha que interessante. Jesus vai dizer: vocês estão em mim, e enquanto vocês permanecem em mim, vocês dão muito fruto. Por quê? Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Aí, ele vai falar no versículo 7. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão fazer o quê? Vocês vão orar. Pedireis o que quiserdes. O que vai acontecer? Será feito. Como que nós buscamos a glória de Deus? Quando nós pedimos a Deus que Ele faça por nós, através de Cristo, aquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos sem Ele, que é dar fruto. Olha o que diz o versículo 8. Versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Então eu dou glória a Deus quando dou muito fruto, mas para eu dar fruto, eu preciso do mediador, porque sem o mediador eu nada posso fazer. Mas para eu poder dar muito fruto, e Ele fazer isso através de mim, eu preciso permanecer nele. Isso está falando de relacionamento, comunhão. Permanecer é continuar no mesmo lugar. Permanecer é ficar onde está, não é sair para um lado nem para o outro, é permanecer. Irmão, eu estou te dando uma chave espiritual para você poder abrir muitas cadeias na sua vida. Você não tem vida de oração porque você não permanece nele. E você não permanece nele porque você não crê na palavra dele. Porque a Bíblia diz que aquele que crê em mim fará obras maiores do que as minhas. Mas aquele que não crê em mim é o ramo que o Pai vai cortar, porque não dá fruto. Leia João 15. A oração, então, irmãos, é uma confissão pública, é uma admissão pública de que sem Cristo não podemos fazer nada. Orar é não pensar em si, orar é se esquecer de si e lembrar de Deus, se voltando para Ele na confiança de que Ele mesmo providenciará toda a ajuda que precisamos, e nós precisamos. Mas o pecado nos distancia da comunhão e nos faz querer viver a autossuficiência. E as pessoas vão se enganando na própria autossuficiência e vão acumulando dores e vão se afastando de Deus, porque não permanecem em Jesus, a videira verdadeira. Então a oração é um ato de humilhação de Deus sobre nós. Deus nos humilha pela oração porque Ele nos mostra o quão nós somos necessitados dEle. E Ele se exalta, Ele manifesta a sua glória como um Deus rico em misericórdia e generosidade. A oração é um apontamento para a nossa falibilidade, para a nossa pequenez, para a nossa miséria espiritual, para a nossa carência da graça de Deus. E ao mesmo tempo exalta o Deus rico, o Deus doador todo-poderoso, o Deus que é generoso e misericordioso. Abre sua Bíblia em... Não precisa, senão não vai dar tempo. Em Salmo capítulo 50, versículo 15, a palavra de Deus vai dizer: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. É muito interessante esse texto, porque há uma troca aqui. O Pai vai dizer, Deus vai dizer: fale comigo, me busque, invoca-me no dia da angústia. Você tem que fazer isso. Eu te livrarei. Agora é a vez de Deus. Eu te livrarei. Aí você é livrado. E aí vem a sua vez de fazer o quê? Glorificar a Ele. Interessante porque
Charles Spurgeon vai meditar nesse texto, em uma pregação sua. Ele vai contar a história de Robinson Crusoe, um marinheiro que passou por uma situação muito turbulenta no barco e, ao mesmo tempo, ficou muito doente, com muita febre. Sentiu um desamparo total e percebeu que a morte estava a caminho. Ele era um homem muito viciado, os vícios de militares, né? Militar tem muitos vícios pecaminosos. Cuidado, hein? Você que quer ser militar aí, ó. Cuidado, irmão. E você que quer namorar e casar com um militar, dobra aí o teu expediente de oração. Que isso, irmão? Eu sou aleluia. Tá bom. Glória a Deus pela sua vida. Interessante, porque esse homem cheio de vício, esse homem com uma vida totalmente desregrada, no meio da angústia, com doença terminal, pensando que já a coisa vai acabar, ele lembra da Bíblia que ele tinha lá na bolsa, ele abre a Bíblia, quando ele abre, cai nesse texto: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Naquele momento, a paz de Deus enche o seu interior, ele nasce de novo, ele se converte ao Senhor, e agora a sua esperança eterna é totalmente nele. Aí Charles Spurgeon, lendo esse texto, ele vai dizer: aqui nós temos uma parceria, presta atenção, uma parceria de prazer. Nós obtemos o que precisamos tão desesperadamente, e tudo que Deus recebe é a glória devida ao seu nome. Agora, olha só, mais uma chave. A glória de Deus é manifesta no suprimento das suas necessidades, que gera alegria em você. Eu vou repetir. Você está muitas vezes pedindo para a glória de Deus se manifestar no culto. E é verdade, ela se manifesta. Principalmente gerando arrependimento. Mas a glória de Deus também se manifesta para além do culto. E sabe quando ela se manifesta? Quando você tem vida de oração e quando você pede ao Pai, em nome de Jesus, e Ele supre a tua necessidade e você se enche de alegria. Amém? Pensa aí, vale a pena orar então ou não vale? Pois é. Agora leia Tiago comigo rapidinho, Tiago 4. Porque você está pensando assim, Max? Então significa que eu peço, Ele me dá, eu fico muito alegre. Então vou pedir minhas coisas aqui, vou orar, eu vou sair pedindo um monte de coisa para Deus então agora, em nome de Jesus. Opa, agora filho, agora eu quero, Senhor, me dá. Não é bem assim não. Cadê Tiago aqui na minha Bíblia? Eu estou escrevendo um livro sobre Tiago, orem por esse projeto, está quase no final. O nome do livro vai se chamar Sabedoria Prática. Um breve comentário da carta de Tiago. Capítulo 4, versículo 3, diz assim: pedis e não recebeis. Olha aí, olha só. Espera aí, tá? Porque você pode pedir e não receber. Por quê? Ele vai explicar. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Tem um problema aí. Para esbanjardes em vossos prazeres. Continuando, infiéis, uma linguagem muito ligada ao casamento. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Então o Tiago está falando assim, está rolando adultério aí, hein? Porque você está trocando Deus pelo mundo, cara. Que coisa errada. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus, se separou de Deus, divorciou. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Então Deus é ciumento, olha aí. Aí os crentes mais carnal falam, tá vendo? É por isso que eu sou assim também, eu sou igual a Deus. Não, irmão, esse ciúme aqui é santo. Esse ciúme aqui não é igual ao nosso, não. O nosso é doentio, é controlador. Deus não é assim, não. Deus é só zelo mesmo, só zelo. E aí, Mike, como é que funciona então? Pode ser então que eu peça e não receba? Pode ser, sabe por quê? Porque talvez aquilo que você quer
não tem a ver com Deus, não tem a ver com a glória de Deus, tem a ver só com a sua alegria, mas a sua alegria mundana, onde Deus não participa. Você quer passar muito para o militar? Já pensou que se você passar, você pode perder a tua fé, a tua esperança em Deus? E talvez Deus não queira isso para você? Você quer muito esse namorado, mas já pensou que esse namorado aí, ele pode acabar com a tua história? Ele pode se tornar lá na frente um abusador, um violentador, um cara que vai te encher de olho roxo, e Deus está te preservando desse mal. Já parou para pensar que tem muita coisa que você quer, mas que apenas vai alimentar o seu ego e a sua carne, mas não vai glorificar a Deus e vai tornar você uma pessoa daqui a 1, 2 anos totalmente amiga do mundo, inimiga de Deus? Deixa eu te falar uma coisa, Deus não vai te dar aquilo que vai te afastar dele. Se você quiser aquilo que te afasta dele, vá sozinho, vá sozinha. Vai conseguir, vai. Se Deus falou para você que não é para você ir, você vai. Tem na Bíblia um monte de exemplo. Jonas. Não dá tempo, gente, não dá tempo. Vamos continuar aqui. Passa aí, brother, passa aí. Essa frase de Agostinho é muito importante para nós. Ama-te muito pouco aquele que ama outra coisa junto contigo, que ele ama não por tua causa. Muitas coisas você não vai receber de Deus porque essas coisas você ama no mesmo nível que você ama a Deus, ou você coloca na mesma escala de valor. Isso não vai dar certo. Mas como é que eu não caio então na sentença de Tiago 4, versículo 3 a 5? É simples, é quando você começa a reconhecer que as coisas que Deus te dá são mais uma expressão da sua glória na sua vida. Quando você percebe que todas as coisas pertencem a Deus, que tudo vem dEle, e que tudo é produto do seu poder, da sua sabedoria, portanto você recebe com gratidão. Cara, não tem como. Se você ora em comunhão com Deus, você ora segundo a vontade de Deus. E quando você ora segundo a vontade de Deus, Deus te entrega, Deus te dá, e Ele é glorificado quando te dá, e você é cheio de alegria, e isso faz com que você permaneça ainda mais nele, e é só permanecendo nele que você dá muito fruto, e o fruto permanece. Mas quando você simplesmente quer fazer de Deus um Silvio Santos gospel que te dá dinheiro, quem quer dinheiro, o baú da felicidade cristão, quando você quer coisas de Deus que muitas vezes você sabe lá dentro que te afastam dele. Eu fico vendo, Tiago, jovens querendo namorar garoto na rua, no mundão. Maikson, jogo desigual, pode ou não pode? Irmão, ou você adora Jesus, o cara não adora, vai dar certo? Não, eu vou evangelizar ele. Deixa eu te falar uma coisa. Você não vai evangelizar ele. Deixa eu te falar de novo. Você não vai, ele vai te evangelizar para o mundo. É isso que vai acontecer. Mas está na cara. Mas a pessoa, não, Senhor, é para a tua glória, Jesus. Olha a hipocrisia aí. Olha o fariseu lá do Mateus 6, versículo 5. Senhor, e eu vou jejuar por ele, e ele vai vir para Jesus, vai até para o sertão com o Tiago, aleluia. Mas nada, irmã, vocês que vão para a balada daqui a 2 meses, e toma remédio, hein? Que isso mais? Tô falando, pô. Hoje em dia até na igreja isso é um perigo, imagina fora. Então, gente, algumas coisas são muito evidentes, não dá para você fugir muito. E aqui, não tem como, cara. Tem 2 formas de orar, por idolatria ou por convicção de adoração verdadeira. Se você está orando para obter prazeres mundanos, isso é idolatria. Deus não vai te dar, você pode conseguir sozinho. Você vai se perder, você não vai permanecer nele. E depois não adianta falar que o líder não te ligou, que o pastor não lembrou de você, que o irmão se afastou de você. Não, você se afastou de Deus. E tudo aí deu ruim por causa disso. Agora, se você pede alguma coisa por amor a Deus,
para a sua glória. Então o seu coração está centrado em Deus e não na coisa que Ele pode te dar. Então Ele te dá. Deus, eu quero passar para o militar, mas o meu coração não está nisso não. Se o Senhor não tem isso para mim, eu não vou não. Mas Deus conhece, cara. Deus conhecia os fariseus, ninguém conhecia. O pessoal ficava impressionado com os fariseus. Eles oram em voz alta, eles oram em público. Eles são maravilhosos. Jesus falou, hipócritas. E Ele, quando você ora, Ele está vendo lá o que está no teu coração. Ele está vendo você lá na frente. Deus é onipresente e é onisciente. Deus está lá no futuro. E Ele sabe que Ele te dando esse negócio lá, você é outro lá. Vai acabar. Deixa eu caminhar para o final. Vou terminar agora. Até porque eu tinha muita coisa para dizer, mas não vai dar tempo. Porque o tema oração é um tema... É vital, irmãos. É vital. Deus é glorificado em nossa alegria, porque tudo pertence a Ele. E Ele recebe glória quando Ele nos dá aquilo que nós necessitamos. Agora, nós temos um Deus que prefere nos servir. E é mais uma chave que eu te dou nessa noite. Repete comigo, Deus prefere servir. Agora, alto. Deus prefere servir. Abre a Bíblia em Marcos 10. Marcos capítulo 10, versículo 45. Olha só o que a palavra de Deus vai dizer. Marcos 10, 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Atos capítulo 17, abre aí rapidinho, versículo 24. Atos 17, versículo 24 e 25. Olha aqui. A palavra de Deus diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Deus prefere servir. Deus prefere doar. Ele quer ser o servo. Ele quer receber glória como doador todo-poderoso que Ele é. E olha só que interessante, até lá no fim dos tempos, no fim das eras, isso também é uma verdade. Lucas 12, versículo 35. Olha que interessante. Esse texto então é muito interessante. Lucas capítulo 12, versículo 35. Olha o que a palavra de Deus diz. Jesus falando sobre a sua segunda vinda. Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar a Ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lá abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. O nosso Senhor, na sua segunda vinda, nos colocará na mesa e nos servirá. E Ele veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Agora, nós permanecemos servos de Deus. Isso não muda. Não muda. Só que esse Deus deseja nos servir até mesmo no fim dos tempos, porque o centro de sua glória é a plenitude da graça que transborda em bondade para com seus filhos que necessitam dele e de sua ajuda. Ele é glorificado quando a graça dele transborda, saciando a tua necessidade, matando a tua fome. Jesus falou para a mulher samaritana: se você soubesse
o dom de Deus, e quem te pede água, você me pediria, e eu te daria água viva. Jesus oferece água viva. Jesus diz: eu sou o pão da vida, quem comer de mim, ele se oferece como pão, coma de mim. Ele prefere dar do que receber. Ele quer te dar. Ele não te deu porque você não pediu. E quando pediu, pediu mal para gastar com os seus prazeres mundanos. Mas nessa noite, o Espírito Santo está ajustando isso. Eu creio. Ele está falando para você: você tem que pedir, mas permaneça nele. Porque sem ele, não pode dar fruto. O Pai não é glorificado. A tua necessidade continua pendente. E aqui eu termino. Porque é muito interessante. Isaías 64, versículo 4 diz assim, ó. Querida, agora dá o sol, por favor. Glória a Jesus. E agora você vai me dar lá menor e eu vou cantar. Vai. Desde a antiguidade ainda não se viu. Canta aí. Ainda não se ouviu. Isaías 64, versículo 4. Eu estou cantando a Bíblia, certo? Vamos lá. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu, não, não. Vai. Deus. Canta, gente. Por aqueles que nele esperam. Mais uma vez, Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Isaías vai falar no capítulo 46, versículo 1, dos falsos deuses, e vai dizer assim: Bel se curva, Bel é uma abreviação de Baal. Nebo se abaixa, um ídolo lá relacionado ao nome de Nabucodonosor e outros. Os ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas. As cargas que vocês costumam levar são canseira para os animais já cansados. Está fazendo ironia, eles não se mexem, ainda cansam os animais, carregar para lá e para cá. Jeremias faz coro, capítulo 10, versículo 5. Os ídolos são como um espantalho em pepinal, eles não falam, necessitam de quem os leve, porque não podem andar. E nosso Deus? Trabalha por aqueles que nele. Ele faz o contrário, irmão. Sabe qual é o nosso trabalho? Capítulo, não abre não, 1 Pedro 5,7. Nosso trabalho é: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deixa eu ver aqui. Dá lá menor de novo. Não, dá um dó. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Sol, filho, sol. Vamos lá, dó, ré, sol. É meu somente. Não é arrogância não, tá? Pelo amor de Deus. Todo o trabalho. E o meu. A oração é a busca da nossa alegria. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. O nosso Deus prefere dar do que receber. Eu quero pedir você para ficar em pé. Porque a conclusão que eu tenho em João 16, 24 é que Deus nos convida para esse prazer nele. A Bíblia está dizendo para você nessa noite: eu quero te dar o que você precisa. Eu quero essa comunhão, eu quero te ouvir, eu quero. Eu não li para você Mateus 6,6, né? Eu não li, mas eu leio agora. Mateus 6,6 vai dizer assim:
Tu, porém, agora ele vai ensinar a orar. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. E fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Olha o contraste total com os fariseus. Os fariseus são vistos pelos homens. Os cristãos são vistos apenas por Deus em oração no seu lugar secreto. Eu queria dizer para você que falta alegria cristã, falta alegria no espírito, falta felicidade em Deus, porque está faltando oração. Está faltando tempo para você reconhecer que você sem Jesus nada pode fazer e que o Pai só vai receber glória quando você der muito fruto, e você só pode dar muito fruto se permanecer em Jesus. E você permanece em Jesus quando você ora, quando você abre mão da tua rotina de trabalho, eu tenho que trabalhar. Você não tem que trabalhar. Que tem que trabalhar o teu Pai, que aos seus amados dá enquanto dorme. Olha, irmão, a ausência da oração produz a ausência da alegria. É o outro slide que eu botei aí, mas não dá mais tempo de nada. Mas não. E o último slide diz assim, gostei dos slides, glória a Jesus pelos slides. O ato de orar é o ato de viver. Parou de orar, não tem mais vida no espírito, você está apenas vivendo religião. Deus não tem religião para você. Se Deus falou com você nessa noite, e se você quer realmente vida de oração, que vai muito além de eu vou orar, não. Alegria, prazer,